Se você acompanha os nossos vídeos aqui no Vício Curioso, você com certeza já sabe que a natureza muitas vezes pode ser um lugar traiçoeiro e perigoso, mesmo para os animais que ocupam as primeiras posições na cadeia alimentar. Os riscos da vida selvagem são incontáveis e é preciso estar sempre em alerta. No vídeo de hoje você vai conferir mais uma série de batalhas empolgantes entre animais selvagens que mostram como é a natureza nua e crua. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para dar aquela força. Agora vamos para o vídeo. Leão versus crocodilo. No coração do Quênia, na África, um dos predadores mais antigos do nosso planeta decide entrar em um combate cara a cara com um leão, o animal que é conhecido como o rei da selva. Eles estão lutando pela carcaça de um elefante que havia sido morto há pouco tempo, e em um primeiro momento a batalha parece justa, mas isso é só até surgir um outro leão na tela, colocando o crocodilo em uma clara desvantagem. De repente, já não são apenas 2, mas 3 leões contra apenas um crocodilo, e aí não há muito que o réptil possa fazer para resistir. Ainda assim, demonstrando grande coragem, o crocodilo luta até o fim para pelo menos conseguir se manter vivo. Mas contra 3 predadores desse tamanho, essa não é uma missão nada fácil. No fim das contas, o réptil acaba lutando até a morte, mas os leões levam a melhor. Cobra versus coelho. Em um primeiro momento, quando falamos de uma luta entre uma cobra e um coelho, você provavelmente vai imaginar que a cobra leve a melhor. E não é pra menos, afinal de contas, as serpentes são conhecidas por serem extremamente perigosas, seja pelo veneno que carregam ou pela capacidade de esmagar suas vítimas até a morte. Mas, nesse caso em específico, este coelho mostra que sua espécie não é tão frágil assim e sabe bem como se defender. Com movimentos muito rápidos e uma agilidade invejável, o pequeno mamífero consegue assustar a cobra até o ponto de fazê-la fugir dali, desistindo do jantar que parecia uma presa fácil. Como você pode ver, na natureza nem sempre é uma boa ideia menosprezar os seus oponentes. Leopardos brigando entre si. Esse vídeo mostra 2 leopardos em cima de uma árvore disputando a carcaça de um impala que aparentemente foi morto há pouco tempo. Não se sabe exatamente se os 2 animais abateram a vítima em conjunto, mas existe certa hostilidade entre os 2 leopardos que não parecem querer dividir a comida um com o outro. De repente, os 2 começam uma briga em cima da árvore que só para quando um dos leopardos desiste da refeição e acaba deixando toda a carcaça para o seu inimigo. Normalmente, os animais na natureza tendem a dividir a comida com seus semelhantes, principalmente quando eles caçam em grupo, mas nesse caso parece que o leopardo não estava muito afim de praticar um ato solidário com o seu companheiro. Girafa versus leão. Como nós já mencionamos anteriormente, os leões possuem a fama de excelentes caçadores que se dão muito bem na natureza e não costumam enfrentar problemas na hora de conseguir uma presa. O problema é que ninguém quer virar o jantar de ninguém, e por isso as vítimas tendem a se defender como conseguem. E quando falamos das girafas, a coisa pode ficar feia para os leões. Apesar de não serem lembradas como animais perigosos e agressivos, as girafas sabem muito bem como se defender quando é preciso, e considerando que elas são consideravelmente grandes, elas podem dar trabalho até mesmo para um predador experiente como os leões. No caso desse vídeo, o leão tenta golpear sua vítima no pescoço, uma das formas mais rápidas e eficazes na hora de abater uma girafa. Mas ela não se entrega não, e depois de conseguir desviar da mordida, ela começa a desferir uma série de pontapés no corpo do leão, que claramente saiu derrotado dessa batalha impressionante. Mesmo para os reis da selva, a natureza sabe muito bem ser assustadora quando quer. Não dá para saber se este leão sobreviveu a essas patadas, mas com certeza ele vai pensar 2 vezes antes de mexer com uma girafa outra vez. Cavalo versus crocodilo. Os cavalos são animais que possuem uma grande relação com os seres humanos, já que ao longo da história eles já foram utilizados por várias atividades diferentes. E quem já lidou com esses animais com certeza sabe como um coice dado por eles pode doer. Então imagine só o que sentiu este crocodilo, hein? Ele que pensou que havia encontrado uma vítima fácil quando se deparou com este grupo de cavalos. Mas a coisa rapidamente mudou de figura quando um dos animais partiu para cima do réptil, desferindo uma série de coices, um atrás do outro. O vídeo não deixa claro o que aconteceu depois disso, mas eu acho que podemos ter certeza que o crocodilo precisou procurar o seu almoço em outro lugar. Cachorro versus enguia. Outro animal que é muito querido por nós, seres humanos, é o cachorro, que é tido como um dos animais de estimação favoritos da grande parte da população.
Mas esse cãozinho infelizmente não tinha um dono para avisar que ele não deveria mexer com essa enguia elétrica que estava na dela quando começou a ser importunada pelo cão. O nosso amigo canino infelizmente pensou que seria uma boa ideia dar uma mordida no animal, mas rapidamente ele se arrependeu do que havia feito. Caso você não saiba, essas enguias podem gerar choques elétricos de até 600 volts, o que nos ajuda a explicar a reação incrível que teve o cãozinho assim que entrou em contato com o animal. Com certeza ele aprendeu uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Tubarão versus polvo. Dentro da complexa sociedade formada pelos animais marinhos, os tubarões costumam ter uma posição de destaque, aparecendo como os principais e mais temidos predadores do fundo do mar. O problema é que eles também não têm paz nesta incansável batalha pela sobrevivência, e algumas espécies evoluíram e desenvolveram técnicas capazes de pegar de surpresa até mesmo os tubarões com toda a experiência que eles têm. Este polvo, por exemplo, se esconde perfeitamente embaixo do solo e ataca um pobre tubarão quando ele está totalmente despreparado. A vítima até tenta se soltar, mas o polvo já conseguiu agarrar com força a presa, e no final acaba se entregando ao seu triste destino. Para sobreviver na natureza, é preciso sempre estar atento e nunca desligar o seu estado de alerta. Este tubarão, infelizmente, nada pôde fazer para evitar este ataque inesperado. Leopardo versus leão. Os animais estão cansados de saber que na natureza basta um pequeno descuido para dar sorte ao azar. Mesmo assim, este leopardo parece estar completamente alheio a todos os riscos que estão ao seu redor. Ele dorme pacificamente no topo de uma rocha quando um leão se aproxima, tentando tirar proveito da situação. Ele chega bem perto do leopardo e tenta dar um ataque certeiro. Para a sorte da vítima, o leão não consegue atingir um ponto vital e a partir daí se torna uma briga feita pela sobrevivência. Ao perceber que estava acontecendo, o leopardo se deu conta de que precisava decidir entre lutar ou correr. E usando toda a sua agilidade, mesmo com a confusão normal de quem acabou de acordar, ele consegue fugir para o topo de uma árvore, escapando do perigo. Se ele não tivesse sido tão rápido assim, dificilmente ele teria sobrevivido para contar a história. Cobra versus crocodilo. Se existe um lugar que vem à nossa mente quando pensamos em animais gigantes e perigosos, esse lugar com certeza é a Austrália. E é lá que esse vídeo incrível foi feito, mostrando uma cobra gigantesca que decidiu atacar um dos predadores mais temidos da natureza, um crocodilo. Sem se preocupar com o risco da sua atitude, a cobra toma a iniciativa e parte para cima do réptil, tentando se enrolar contra o seu corpo. A cobra é muito forte, mas isso não impede que, em um primeiro momento, o crocodilo consiga escapar e contra-atacar. Mas mesmo com as mordidas desferidas pelo crocodilo, a cobra reassume a liderança da batalha e agarra sua vítima de forma ainda mais forte de um jeito que ela não consegue mais se soltar. Por incrível que pareça, desta vez o crocodilo acabou levando a pior contra esta cobra. Cenas como essa só poderiam ter saído da Austrália, né? Iguanas brigando entre si. Ainda que a maioria das batalhas sejam entre espécies diferentes, seja por alimento ou por território, algumas espécies também costumam brigar entre si, como é o caso dessas duas iguanas, que chegaram a parar o trânsito nessa cidade. Algumas pessoas continuam dirigindo tranquilamente como se nada estivesse acontecendo, mas outras decidiram parar para ver de perto essa batalha incrível. Como você pode ver, as duas iguanas se enfrentam em uma luta acirrada, sabe-se lá por qual motivo, e o confronto só termina quando uma delas decide fugir dali. Nós não sabemos o que motivou essa confusão, mas com certeza não era pouca coisa não. Zebra versus javali. Sabe aquela sensação de ser prejudicado absolutamente do nada sem ter feito nada pra ninguém? Pois é, com certeza essa é a sensação deste javali, que estava no lugar errado e na hora errada quando foi atingido por um poderoso coice desferido por uma zebra. O golpe foi tão forte que fez o pobre animal sair do chão. Como se isso já não fosse o bastante, seus próprios companheiros também decidiram partir para cima dele. Se você acha que está tendo um dia ruim, pense nesse javali. Águia versus raposa. Normalmente, as águias costumam atacar animais de pequeno porte que conseguem carregar por conta própria. Mas de tempos em tempos, essas aves assustadoras decidem atacar vítimas um pouco maiores. Foi o que aconteceu nesse caso inusitado em uma águia tentando a sorte contra uma raposa, que foi pega totalmente surpresa pelo ataque inusitado. Em um primeiro momento, a raposa tenta se defender como pode, mas a ave usa suas garras extremamente afiadas para perfurar a carne da sua vítima e eventualmente leva a melhor na batalha. Gato versus cavalo.
Seja na natureza ou na vida como um todo, você sempre deve ter noção daquilo que você está fazendo e dos riscos que as suas decisões carregam. Esse gatinho aparentemente não tem a mínima ideia do que está fazendo quando decide pular em cima de um cavalo, que é pelo menos umas 10 vezes maior do que ele. Quase que de reflexo, o cavalo acerta o pobre felino com uma patada. E ainda que os gatos sejam conhecidos por terem várias vidas, eu garanto que esse aqui nunca mais vai incomodar um cavalo. Quer dizer, isso se ele tiver sobrevivido, né? Este carneiro decidiu encarar um cervo em um combate mano a mano, mas não demorou muito para ele perceber que essa não era uma boa ideia. As brigas entre esses dois animais não são muito comuns na natureza, mas às vezes podem ocorrer por motivos territoriais. Seja lá o que motivou esse carneiro a partir para cima, ele com certeza percebeu que estava lidando com um animal mais forte que ele e por isso saiu correndo. Mas o cervo não queria deixar barato e foi atrás do agressor até derrubá-lo. Na natureza, assim como no dia a dia, nunca é uma boa ideia mexer com quem está quieto, a não ser que você saiba muito bem o que está fazendo. O leopardo das neves é um animal incrível que em algumas partes do mundo possui status místicos e lendários, principalmente pela sua habilidade de camuflagem. Esses leopardos são verdadeiros especialistas na arte de se camuflar e eles conseguem praticamente desaparecer no meio da neve. Essa característica é muito importante para a sobrevivência dessas criaturas, já que ao longo dos anos elas tiveram que aprender a viver no ambiente hostil das montanhas gélidas. Essas imagens foram feitas no Himalaia, onde muitas vezes a comida é escassa e os animais precisam fazer de tudo para comer. Depois de uma breve perseguição, esse leopardo das neves acaba caindo de uma altura impressionante junto com o cervo que ele estava caçando. Cá entre nós, a queda foi tão grande que é difícil acreditar que eles sobreviveram a ela. Mas como você pode ver, os animais estavam vivos ao atingir o solo. E essa caçada maluca terminou melhor para o leopardo, que conseguiu abater o cervo e garantir o seu jantar. O dia estava nascendo nas Ilhas Falkland, e esses pinguins estavam prontos para começar mais um dia. O problema é que eles não perceberam a aproximação de um leão marinho, que estava atrás do seu café da manhã. O leão marinho não é muito rápido fora d'água, mas ele corre com todas as suas forças na direção dos pinguins, tentando garantir a sua refeição. Obviamente, o grupo se dispersa e cada uma das presas tenta correr para sobreviver. Um dos pinguins acaba ficando para trás em relação ao grupo e não consegue correr rápido o suficiente para escapar do predador. Infelizmente, ele não vai sobreviver para ver o dia nascendo novamente, mas por outro lado, o leão marinho garantiu a sua primeira refeição do dia. Talvez você já tenha visto essa cena, que viralizou recentemente, mostrando um leopardo atacando um filhote de javali. O impressionante sobre essas imagens é a forma como a mãe javali protege os seus filhotes, lançando o leopardo no ar, em uma atitude extremamente corajosa e fora do comum. Afinal de contas, os javalis costumam ser presas fáceis dos leopardos, mas dá só uma olhada nesse outro vídeo, em que um leopardo também descobre, da pior forma possível, que os javalis não são assim tão frágeis e inofensivos. No começo, este felino está perseguindo um filhote de javali a todo vapor, mas de repente as coisas mudam de lado e o leopardo é o que precisa correr pela sua própria vida, já que a mãe do pequenino surge do nada para proteger o seu filhote. Neste outro momento impressionante, um grupo de javalis tenta surpreender um leopardo com um ataque em conjunto. Infelizmente para eles, o felino consegue se levantar e, irritado com o ataque que acabou de sofrer, ele não desiste de abater pelo menos um dos javalis que acabou se transformando na refeição deste predador. Muitas vezes a coragem é crucial para sobreviver na natureza, mas em outros momentos ela também faz com que os animais se coloquem em situações muito desfavoráveis. Este vídeo, feito na Patagônia, mostra uma puma que visivelmente foi com muita sede ao pote quando decidiu atacar uma presa muito maior do que ela. Apesar de estarmos falando de um dos felinos mais habilidosos na arte da caça, o puma não conseguiu derrubar a presa e, no fim das contas, teve que procurar comida em outro lugar. E como você pode ver nessas outras imagens, os pumas costumam tentar a sorte com animais de grande porte, mesmo que quase sempre isso termine mal para eles. Este cisne estava tranquilo, cuidando dos seus filhotes, quando de repente ele foi surpreendido pela chegada de um invasor. Eu não faço a menor ideia de que animal é esse, mas seja lá o que for, aparentemente ele estava de olhos nos pequenos filhotes, que estavam escondidos no ninho. Como não poderia ser diferente, a ave fez de tudo para proteger a sua prole, mas o predador foi muito inteligente.
chamando a atenção do cisne para um lado e depois atacando pelo outro. Dessa forma, ele conseguiu roubar um dos filhotinhos, garantindo assim um pequeno lanche. Bom, nesse vídeo, outro cisne comete um grande erro ao deixar o seu ninho para trás, mesmo que por um curto período de tempo. Assim que a ave saiu de perto do ninho, uma raposa surge de dentro da vegetação e rouba um dos filhotes. Tudo isso aconteceu diante dos olhos do cisne, que por algum motivo nem mesmo esboçou uma reação. Melhor para a raposa, que conseguiu matar a fome sem precisar brigar com ninguém para isso. No leste do Peru, várias aves exóticas se aglomeraram para tentar se alimentar dos minerais que formam o solo da região. O problema é que toda essa aglomeração atrai também o olhar atento dos predadores, como essa jaguatirica que consegue capturar uma arara azul e vermelha. A cena pode ser forte para nós, principalmente pela beleza das araras e pela forte ligação que elas têm com o nosso país. Mas a verdade é que na natureza, para sobreviver, os predadores não podem pensar nessas coisas. Caso contrário, eles não durariam muito tempo. A sobrevivência exige que você aproveite todas as oportunidades, e foi exatamente o que essa jaguatirica fez. Este gnu estava apenas tocando a sua vida tranquilamente, sem se meter com ninguém, quando de repente foi surpreendido pela chegada de um leopardo faminto, que partiu para cima dele com tudo, sem piedade. A briga causou um terror generalizado entre outros animais que estavam ali por perto, e todos saíram correndo. Infelizmente, o gnu não conseguiu fazer nada para se defender e eventualmente acabou sendo dominado pelo predador. Veja só como o leopardo é cirúrgico em seu ataque, golpeando com muita precisão a área do pescoço do gnu, que é uma das mais frágeis. Fazendo isso, ele consegue derrubar a presa e garantir a sua caça. Ainda que a cena seja forte, é impossível não se encantar com a habilidade que este felino demonstrou na sua caçada. Aqui temos outra cena parecida, mas dessa vez o antílope é um pouco maior. Ainda assim, não tem muito que ele possa fazer para parar o ímpeto agressivo do leopardo. Não é à toa que esses felinos são muito temidos por todas as criaturas selvagens, né? Agora, preste bem atenção nesse vídeo impressionante. Um gato parece estar relaxando ao lado de um coelho na parte externa de uma casa. De repente, o felino coloca o coelho na boca e pula para o telhado, como se estivesse tentando se esconder. Mas por algum motivo, o gato solta o coelho, que corre para a grama. O gato tenta ir atrás dele, mas quando ele menos espera, uma coruja aparece na cena e leva o coelho embora. Não dá para saber se o felino estava tentando ajudar o coelho ou se ele também estava caçando. Mas de qualquer forma, talvez o coelho tivesse mais chances de sobreviver se tivesse ficado perto do gato. Se você acha que essas cenas de caçadas e brigas entre os animais só acontecem no meio da selva, dá só uma olhada nesse momento dramático registrado em um estacionamento bem movimentado. Um falcão capturou um coelho no solo, mas ao tentar levantar voo com a sua presa, ele percebeu que o bichano era muito pesado para ele. A ave faz um grande esforço tentando levar o mamífero, mas no fim das contas, ele precisa deixar o coelho para trás e buscar comida em outro lugar. O autor desse vídeo conseguiu capturar essa cena impressionante bem do lado do pátio da sua casa. E eu só posso imaginar no susto que ele deve ter tomado quando percebeu a presença de uma onça parda tão perto da sua casa. Felizmente para ele, o animal parecia estar bem entretido caçando, e por isso não se importou com a sua proximidade. Se ele foi corajoso ou imprudente em fazer esse vídeo, eu vou deixar para você decidir, mas vamos concordar que as imagens são incríveis. Não é todo dia que conseguimos ver a natureza nua e crua assim na nossa frente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e eu espero que você tenha curtido todos esses momentos incríveis capturados no meio da natureza. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as nossas próximas novidades. Valeu pela sua companhia e até a próxima!